Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é o 6º dia da nossa novena a São Miguel. Antes de falar da novena, o padre queria dar uma mensagem. Não é a hora, mas é o único momento que o padre tem para poder falar isso. Principalmente para quem escuta as homilias nas redes sociais, na internet, no Spotify, no YouTube ou no Facebook. Se você puder, ajude esse apostolado, porque é precário as coisas que a gente usa. Tem coisas que nem nossas são. Esses dias o celular do Diego mesmo caiu, quebrou, não tinha nem celular para transmitir. Por muitas vezes a gente recebe mensagem de um de outro: por que não faz assim? Por que não faz assado? Porque não tem verba. Então a gente escuta que pessoas de fora do estado, esses dias 3 ou 4 pessoas até de fora do país falaram que têm escutado. Quem é de Jundiaí, bastante gente de Jundiaí também escuta, de Itu, então, de Salto. Então você que pode, entre em contato com essas redes sociais. Quem é de Jundiaí, entre em contato lá com o meu irmão Fernando, que é ele que cuida do Spotify, ou entre em contato com o Diego, com o padre, ou lá com a secretaria, e aí a gente passa o Pix. E assim a gente vai montando um equipamento próprio dessa transmissão. De novo, no fundo é tudo precário, é o que tem, e muita coisa nem nosso é. Por isso, como o padre falou, não é? Às vezes a pessoa também não sabe, mas por que não faz assim? Por que não faz assado? Porque não tem verba, a gente está fazendo o que dá, não é? Aqui, por exemplo, na São Francisco, o sinal da internet é ruim, então tem dia que está bom, tem dia que não está daquele jeito, né? Lá na Santa Isabel, depois com o tempo, depois da reforma também, a gente vai colocar um ponto lá da internet, lá dentro da igreja, para também melhorar a transmissão. Mas tudo, infelizmente, passa por verba, não é? Você sabe, você que é da paróquia, você que não sabe, que acompanha na transmissão, saiba que a paróquia mesmo passa dificuldades, a gente tem muita coisa para fazer, tem o carnezinho nosso. Quem quiser também aí que assiste pela internet ou escuta pela internet, procura talvez ajudar também, se for o caso, com o carnezinho das reformas, enfim, para que no fundo, gente, quem conhece, quem é da Cristo Rei, sabe o quanto que eu relutei no tempo da pandemia para transmitir as coisas. E eu acho que foi um dos últimos padres que começou a transmitir, ainda por conta da insistência do povo, né? Eu escrevi os textos do final de semana das homilias, era publicado, mas essa questão de transmissão, de fato, foi um dos últimos. E, infelizmente, ou felizmente, não é? É um meio de evangelização, mas que o padre não tem muita habilidade. Então a gente vai fazendo conforme vai dando, né? De forma que, mais importante do que, não é simplesmente algo assim, o Padre Enéas, outra coisa, mas é para que de fato chegue a palavra de Deus. Porque uma das coisas que eu sempre questiono também é isso: se a homilia está chegando por essas redes, será que não acomoda também o povo de vir na missa? Porque eu prefiro que o povo venha na missa, não é? Enfim, tem essa possibilidade para quem é longe, como o padre falou, de outra cidade. Às vezes a pessoa não pode vir, por exemplo, nessa novena de São Miguel que está acompanhando, né? Fica
vira como se fosse um mini curso, né? Sobre os anjos. Também, às vezes, pessoas que passaram na minha vida, que estão fora do país, ou que estão em outro estado, enfim, não é? Mas, se fosse por minha vontade, entende? Eu preferia que o povo participasse da missa, viesse na missa. Enfim, Deus tem seus caminhos, né? E a gente, como o Padre sempre fala, a gente se adapta à vontade de Deus. Por isso, aqueles que podem, ajudem. Principalmente você que tem se beneficiado aí nas mídias. Hoje, então, o sexto dia, a gente está sempre vendo um título de São Miguel e um coro angélico. Hoje são 2 títulos de São Miguel, porque eles se casam. São Miguel, guardião do paraíso, e São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante. Nós meditamos no sexto coro, na sexta dezena, né? A gente está chamando de dezena, mas no fundo não é dezena. Na sexta dezena do terço angélico, a gente medita as virtudes. E lá a gente pede assim: por intercessão de São Miguel e das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo mal. A palavra virtude, vir em latim, significa força, tem a ver com homem, não é? Vir, daí vem varão, por exemplo. Então tem a ver com força, mas não é como ontem o poder de Deus, mas uma força para a ordem das coisas. As virtudes são os anjos encarregados da ordem das coisas. Ordem das coisas significa deixar que cada coisa faça aquilo que lhe é devido. Fazer com que cada coisa faça aquilo que lhe é próprio. Na natureza e também os anjos e conosco. E o que será que é próprio nosso? Para que Deus nos criou? Nos criou para Ele. Nos criou para a felicidade que é Ele. E a gente só chega nessa felicidade que é Ele a partir da nossa santidade. A ordem natural do ser humano, tirando o pecado original e tirando o nosso pecado, seria a santidade. Então, São Miguel e o coro das virtudes são os anjos que adoram a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela é adorada por São Miguel e por esses anjos, e eles, vendo a beleza que é essa santidade de Deus, a ordenação que é essa beleza, essa santidade de Deus, eles se propõem, eles têm como missão também ordenar as coisas. Então, primeiro em São Miguel. Quando São Miguel, o Padre já explicou, desde o primeiro dia o Padre tem falado, que esse grito de São Miguel, quem como Deus, não é um grito de raiva ou um grito simplesmente de luta, mas é um grito, antes de tudo, de amor. Quando ele responde ao demônio, a gente já viu todos esses dias, ele está com os olhos fixos em Deus. Por conta do quanto que ele ama a Deus, aquilo sai como um berro, uma força, um poder que precipita o demônio. Mas acima de tudo o amor a Deus que o interpela, que faz com que ele não tire o seu foco. Esse amor a Deus é por causa que ele, de alguma forma, vislumbra Deus e o ama. Vislumbra o que de Deus? Lógico, a santidade. Aqui, a santidade não é em Deus um princípio somente moral. Na nossa cabeça, infelizmente, também a gente às vezes reduziu a santidade a um princípio apenas moral, ou seja, pode ou não pode, faz ou não faz, não peca, não é só isso. Esse é um primeiro caminho. Mas olha, o caminho que você sai do pecado
é um primeiro caminho, porque antes de tudo ele é um consertar aquilo que está quebrado. Mas a santidade não é só consertar o que está quebrado, é preciso adquirir virtudes. Não é só vamos usar o que a Canção Nova fala, que já é bom, não estou criticando aqui, mas para que você entenda, não é só um por hoje não vou pecar. Não basta isso para ser santo. Esse é o primeiro passo, esse é o conserto da coisa. E agora tem que vir o segundo passo, que é as virtudes. O jovem rico, lembra o jovem rico? O jovem rico não pecava, mas não quis ser santo. Faltava-lhe virtudes. Falta-lhes virtudes. Veja, no caso do jovem rico, repara que faltou, não é? Faltou uma força ali para ele dar o passo, não faltou? Faltou uma força ali para que ele deixasse a sua riqueza e seguisse Jesus. Virtude vem de força. Faltou uma força para ele de fato dar o passo à santidade. São Miguel, então, ele é o anjo que adora a santidade de Deus, junto com esse coro das virtudes. Se ele adora esse coro, aliás, se ele adora a santidade de Deus, é ele de fato que se torna, como disse aqui, guardião do paraíso. Só vai entrar para contemplar a santidade de Deus quem tiver virtude. Quem se deixar crescer nas virtudes. Como o padre falou, o jovem rico tinha tudo para ter isso, mas faltou uma força. Bom, aí que vem então o coro das virtudes. Esse coro então, eles são um coro que contempla a santidade de Deus, a ordem das coisas, ou seja, contempla a missão de cada coisa. Assim, o coro das virtudes, a partir do coro das virtudes, a gente vai ver a partir de amanhã, e hoje já entrando, a gente vai ver que são coros que já começam a tocar em nós, de uma forma direta. Já começa a ter um olhar, uma missão aqui para nós. A missão das virtudes, se é a ordenação das coisas, significa que esses anjos então contemplam a beleza de Deus, a santidade de Deus e ordenam a criação. São esses anjos que conduzem, por exemplo, as galáxias, as estrelas, a natureza, para que tudo esteja em ordem, como uma casa. O Tolkien, que é o escritor lá que escreveu O Senhor dos Anéis, ele tem um livro que ele vai falar que, ele vai citando de um jeito metafórico, que Deus criou as coisas, criou aliás os anjos, ele não chama de anjo ali para não dar na cara, né? Mas criou os seres angelicais como cantores. E havia então uma melodia, uma sinfonia conduzida por Deus, que saía disso uma canção agradável, que agradava a Deus, que estava ordenado. Que de repente no meio daquele coro aparece um deles que fala assim: não, essa música está muito chata, eu quero cantar do meu jeito. E começa a cantar do jeito dele, e começa a desafinar. Esse desafino puxou um monte de outro anjo que estava ali perto, que começaram a desafinar também. E daqui a pouco ninguém se entendia mais. E isso de fato é uma metáfora para contar essa revolta de Lúcifer. E que quando há um estrondo, quando há uma profunda desacordo vocal, vem o Filho de Deus que conserta essa música.
que conserta de uma forma melhor do que tinha começado. Aquilo que a gente meditou, não é? Que o poder de Deus, no fundo, é a salvação. Quando a gente fala de poder de Deus, não é que Ele criou o sol, é também, mas acima de tudo é quando Deus nos salva. Aqui eu quero que você perceba o seguinte, que existem anjos que regem o coral, que ordenam o coral, as virtudes. São os anjos então da santidade de Deus e da ordem das coisas. E é por isso então que eles cuidam da natureza, dos planetas, Deus podia, no fundo Deus é que conduz tudo. Mas como a gente viu no primeiro dia, cada anjo é como se fosse um espelho, e Deus quer que nós e os anjos participemos dessa sinfonia. Quando você dá comida para pobre, no fundo, quem que cuidou do pobre? Foi Deus. Ele usou das suas mãos, mas quem cuidou do pobre foi Deus. Assim também, no fundo é Deus que está cuidando de tudo, mas só que Ele delega isso, Ele dá isso para a participação dos seres na criação. As virtudes então são esses coros que adoram a santidade de Deus, adoram a ordem das coisas. Se eles adoram as duas coisas, veja que coisa. São Dionísio Areopagita, que é um outro santo que vai falar sobre o mundo angélico, vai falar que são eles, é esse coro que serviu Jesus quando Jesus estava aqui. É esse coro que servia Jesus quando ele estava aqui. A gente viu ontem, lembra? Que existe um coro que ajuda os padres. Depois a gente vai ver que tem um coro que ajuda as famílias, que ajuda os países, que ajuda a pessoa. E são as virtudes, por causa de ser anjos que adoram a santidade de Deus. Você se lembra, depois que Jesus foi tentado no deserto, os anjos vieram e os serviram a Jesus. Seria esse anjo também que teria, um desses anjos que teria consolado Jesus no Horto das Oliveiras. E se ele é o anjo que ordena as coisas, se São Miguel é guardião do paraíso, ele é esplendor e fortaleza da igreja militante, mas ele é esplendor do paraíso, e esses anjos são os que ordenam as coisas, são esses anjos que Deus vai enviar no dia de juízo para separar os bons dos maus. Eles ordenam as coisas. Jesus mesmo fala isso. Haverá abalo cósmico por causa da apostasia. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Os poderes do céu vão ser abalados. A revolta, o padre já explicou. O fato de haver apostasia faz com que a natureza se revolte contra o homem. Mas a natureza não é um ente em si, não é? Não existe um ser que chama natureza. São os anjos que permitem. São as virtudes que vão permitindo que as coisas saiam em desordem, para ver se acorda a turma. Até que vai chegar o dia do juízo, em que esses anjos serão enviados para separar os bons dos maus. Por quê? Porque são os anjos propriamente das virtudes. Lembra? Para ser santo não basta não pecar, é necessário ter virtude. Esses anjos então, eles nos ajudam na nossa santidade, para que a gente seja santo, para que a gente crie virtudes, para que a gente cresça em virtudes. Esses anjos, eles distribuem e encorajam as virtudes. Aqui, antes de entrar nas virtudes propriamente dita, é preciso você entender essa palavra, que tem a ver com força de novo, que tem a ver com vir, lembra de vir? Que é a coragem. A coragem
de querer ser santo. De novo, o jovem rico. Muita gente na igreja participa de uma fé, uma fé burguesa, uma fé de vir, participa da missa como preceito somente, mas não deixa o pecado, não muda de vida e nunca cresce em virtude. Esse tipo de gente está de fato precisando pedir para que o Senhor lhe conceda virtudes, para que quando você chegar diante de Deus, você apresente frutos. Não basta simplesmente, de novo, eu vim e cumpri preceito, ou achar que é somente uma norma que eu tenho que cumprir para ir para o céu. Só que a gente não tem força, gente. Se você deixar o seu coração solto, se você deixar o seu coração na banguela, é para baixo que ele vai. Se você deixar os seus instintos, é para baixo que ele vai. Para subir é necessário força, coragem, virtudes. De modo especial, quem está fazendo o curso até de terça-feira já viu o padre falar aquilo que a gente conhece como virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e virtudes cardeais, fortaleza, temperança, justiça e prudência. Nós devemos então pedir para que São Miguel e esse coro angélico nos faça dignos do céu e nos dê força, porque a gente ainda está na batalha. Por isso que o tema de hoje é Guardião do Paraíso e esplendor e fortaleza da igreja militante, de quem está na luta. Você sozinho não vai para o céu, você não consegue. É preciso a ajuda dos anjos, dos santos, da Virgem Maria, da graça. É necessário uma força que vem do alto. Ninguém, lembra São Paulo? Ninguém consegue nem falar que Jesus é o Senhor, se não for pela grande força, pelo grande dínamo que é o Espírito Santo. Quanto mais se santificar, quanto mais ir para o céu. A primeira coisa então que a gente deve pedir para as virtudes é santidade, que as virtudes nos façam santos. A segunda coisa, que ela nos dê força, coragem contra as nossas concupiscências, que é aquela força que a gente tem para o mal, aí precisa de uma força contrária. É um que tem a força da concupiscência para a bebida, para falar mal do outro, para julgar a pessoa, para cair na sexualidade, para isso, aquilo, outro. É necessário uma virtude. Olha os santos. O padre já contou aqui, São Francisco de Sales, que era rasgão e se tornou o santo da paciência. Você precisa pedir as virtudes quando a gente reza a dezeninha, e você também tem que criar o hábito de pedir essa proteção às virtudes, para que Deus te dê força na hora das provações. Provações físicas e provações espirituais, senão, de novo, você não aguenta. E por fim, como o padre já disse, você deve pedir as virtudes a São Miguel, que eles te encham de virtudes. Quando você entra na dinâmica da virtude, automaticamente você já vai ganhando outra, É como os dedos da mão. Se uma virtude cresce, os outros crescem também. Agora, se eu não tenho virtude nenhuma, eu tenho poucas virtudes. Por isso, Deus encarregou um coro angélico para ordenar a sua vida, ordenar a salvação, ordenar a igreja. O coro das virtudes. Canto das oferendas.